Salmo 124, vamos ler todo o Salmo, eu vou acompanhar ali na tela, que diz o seguinte: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa nos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai querido, nós te agradecemos. Te louvamos pela tua palavra, que sempre traz preciosas lições à nossa vida. Te agradecemos pelos teus filhos que vieram ao templo para adorar o teu nome, e que todos possam ser edificados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Que eles estão sentados. Meus queridos, a leitura desse salmo de Davi nos traz lições preciosas. Eu quero falar sobre o tema, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Davi escreveu esse salmo em um momento de angústia, em um momento em que ele olhou para trás e viu todos os perigos que havia passado, e agora ele está reconhecendo que se não fosse o Senhor, ele já era. Os filisteus, por exemplo, se tornaram inimigos acirrados e intransigentes de Israel. Os filisteus não davam trégua para Davi e seu exército. Quando Davi assumiu o comando da nação de Israel, após a morte de Saul, os filisteus já estavam com Davi atravessado na garganta, porque Davi havia matado o seu melhor guerreiro, que era o gigante Golias. Então os filisteus partiram contra Davi a fim de derrotá-lo por qualquer preço. Assim, enquanto Davi esteve no reino, a guerra foi acirrada. Eles não deram trégua, havia perseguição, emboscada, conflito o tempo todo, porque eles não aceitavam Davi e não engoliam Davi. Davi, nesse salmo, nesta oração, nesse louvor de gratidão, ele reconhece que todas as vitórias vieram de Deus. Ele reconhece que as vitórias foi Deus que tinha dado a ele. Ele reconhece que Deus foi o seu socorro bem presente em todos os momentos. Davi reconhece que se não fora o Senhor, os inimigos haviam engolido ele vivo, haviam eliminado ele, porque ele reconhece que suas habilidades, que suas estratégias não teriam efeito se não fosse o Senhor. Então ele, no momento de gratidão, no momento de louvor, no momento de oração, ele diz, se não fosse o Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer nessa noite, que Deus peleja pelos seus servos em todo momento. Você está aqui nesta noite, independente da sua intimidade com Deus, mas se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. Nós aprendemos com Davi
que nas lutas desta vida, quem peleja as nossas batalhas é Deus. Deus peleja as nossas batalhas, diante de qualquer circunstância adversa, diante de qualquer contratempo, diante de qualquer turbulência, diante de todas as adversidades e obstáculos que surgem na vida. Deus peleja por nós, Deus peleja por você. Você está aqui adorando, louvando, magnificando o nome do Senhor, porque Deus está do teu lado. Muitas vezes você nem a percebe, muitas vezes você não se dá conta, mas a boa mão do Senhor está estendida, protegendo, livrando, cuidando, abençoando você. A certeza de Davi foi tão grande que Deus estava ao seu lado, que ele repete, tanto no versículo 1 como no versículo 2, ele repete dizendo: se não for o Senhor, ou se não fosse o Senhor. Ah, irmãos, precisamos compreender em que circunstância foi escrito esse salmo. Nós vemos que Davi passou por muitas situações difíceis. Nós percebemos que Davi passou por situações complicadas na vida. E quando eu estava lendo esse salmo, pelo menos veio 3 situações da mais complexa que Davi passou. E quem sabe ele escreveu esse salmo numa dessas situações, porque ele passou pelo menos por 3 situações clássicas, notórias, que quem sabe inspirou ele a compor esse louvor, compor essa oração, esse hino de gratidão ao Senhor. Quem sabe ele escreveu esse salmo quando ele se lembrou que quando ele chegou no campo de batalha, ainda garoto, para levar alimento aos seus irmãos, e ele ouviu alguém gritando: será que aí em Israel não tem um homem para lutar comigo? E ele começou a ouvir alguém zombando do Deus de Israel. E quando aquele homem falava, todos os soldados corriam e se escondiam, apavorados de medo. E Davi chega nesse contexto no campo de batalha. E ele olha para um lado e para o outro, e vê seus irmãos e os soldados de Israel correndo quando aquele homem gritava. E aquilo entrou no coração dele. E ele pergunta: mas quem é esse incircunciso? Quem é esse que está afrontando o Deus de Israel? E alguém disse: esse é o gigante Golias. E foi feito um desafio, que não precisava ter guerra com todos os soldados, que os filisteus dariam um homem, e eles deram o gigante Golias. E agora Israel ficou para dar um homem, mas não tem ninguém. E ele diz: eu vou. Ele sentiu algo incomodando dentro dele. E ele disse: eu vou enfrentar. Mas você é uma criança, você não tem habilidade, você não tem adestramento, mas eu vou. E ele foi não nas suas habilidades, ele foi não confiando nas suas estratégias, ele foi em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Deus de Israel. E ele sabia que ele poderia ser engolido vivo, porque Golias era um homem adestrado na batalha, era um homem adestrado na guerra, mas ele foi. E ele foi no nome do Senhor. E todos sabem, desde criança até o mais velho, sabe o que aconteceu. O gigante caiu por terra, e o Deus de Israel foi glorificado. E todo Israel e todo o povo soube que em Israel tem um Deus vivo. E quem sabe, quando Davi escreveu esse salmo, se não fosse o Senhor, eles tinham engolido vivo. Quem sabe foi quando ele lembrou desta vitória que Deus havia dado a ele na batalha contra o gigante Golias. Mas quem sabe não foi nessa hora. Quem sabe Davi escreveu esse salmo na perseguição implacável que ele teve de Saul,
o rei de Israel, que deveria ser seu companheiro, deveria ser seu amigo, mas Saul começou a ficar com ciúme de Davi. Davi é aquele garoto que, quando um espírito mau se apossava de Saul, Davi era chamado para dedilhar a sua harpa e cantar poesias e cantar hinos, e ele cantava, e aquele espírito ruim que estava sobre o rei Saul afugentava. Quando Davi dedilhava a harpa, Saul ficava tranquilo e em paz. Mas Saul deixou um espírito terrível penetrar na sua alma, o espírito de ciúme, e ele dizia: eu vou ter que matar esse garoto, porque esse garoto vai ser o rei de Israel. Eu não vou admitir isso. E volta e meia, lá estava Saul querendo matar Davi. E por 2 vezes, quem sabe, Davi se lembrou que 2 vezes pelo menos, ele estava tocando a harpa para afugentar os espíritos maus que se apossavam de Saul. E quando ele estava dedilhando a harpa, Saul pega uma lança que estava ali disfarçada, junto ao trono, e ele pega aquela lança e atira contra Davi, e Davi só não foi cravado com a lança, porque ele se desviou, porque Deus deu destreza. E quem sabe ele, lembrando das vezes que ele foi livre, não só dessas vezes, como outras vezes, todo o exército de Saul estava perseguindo ele. Chega num versículo, ele dizia que estão me perseguindo como se persegue uma pulga. E nós vemos que Davi era perseguido implacavelmente por Saul, e quem sabe ele escreve esse salmo quando ele se lembra das vezes que ele quase foi cravado com a lança, mas ele diz: se não for o Senhor, se não for o Senhor, ele tinha me engolido vivo. Ou quem sabe ele escreveu esse salmo nem numa e nem outra dessas vezes, mas quem sabe ele escreveu esse salmo quando ele passou por uma das situações mais complicadas no seu trono. Ele já estava um pouco mais envelhecido, e de repente o seu próprio filho Absalão se levanta contra ele. Absalão arregimenta um exército, arregimenta um povo descontente, e aquele povo vai, se afilia a Absalão, e agora eles vêm com todas as forças, com todo o ódio, com toda a ira. Absalão se levanta contra o seu próprio pai, e agora quer tomar conta do reino. E a notícia vem e cai como uma bomba no reino, na cidade de Jerusalém. Absalão está vindo com um exército arregimentado para aniquilar com Davi. Davi leva aquele choque: o meu próprio filho, e agora Davi, correndo, tem que fugir do palácio, e Davi foge do palácio com aquilo que ele pode, e vai se esconder, porque o seu próprio filho tinha colocado no seu coração: eu vou matar meu pai e vou se apossar do trono. E nós vemos que, quem sabe, Davi lembrou de tudo isso, e ele escreveu o salmo: se não fosse o Senhor, eles tinham me engolido vivo. Irmãos, são momentos complicados que Davi passou, mas ele entende que, por mais que ele tinha habilidade, por mais que ele tinha estratégia, por mais que ele tinha realmente alguma força ou habilidade, ele percebeu que, se não for o Senhor, ele estaria fuzilado, ele estaria encrencado, ele estaria morto, ele seria engolido vivo. Mas Deus foi a sua proteção em todo momento. Irmãos queridos, por mais habilidade que você tenha, por mais habilidade e estratégia que você tenha em qualquer área da vida, nós temos que entender
que a nossa habilidade diante das lutas, diante dos obstáculos, diante do inimigo é nada. Nós precisamos entender que se não for o Senhor, se não for Deus do nosso lado, nós estaremos encrencados, nós estaremos derrotados, nós seremos fracassados, mas o Senhor está do nosso lado, e o Senhor do nosso lado, nós somos mais do que vitoriosos, vitoriosos em tudo, porque Deus está do nosso lado. Por mais que você tenha experiência, por mais que você venha saber fazer as coisas muito bem feitas em determinadas áreas, por mais que você não tenha medo de algumas situações, mesmo assim, você pode se dar mal, se não colocar a tua vida, se não colocar os teus negócios, se não colocar tudo nas mãos do Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor, porque Ele e a vitória e a bênção vêm dEle para a nossa vida. Davi, tendo toda a experiência de guerreiro, Davi tendo toda a experiência de um vencedor, mesmo assim ele se inclina diante do Senhor, e ele reconhece nesse salmo, que se não fosse o Senhor, ele estaria aniquilado pelos inimigos. Sempre Davi perguntava ao Senhor o que deveria fazer, e a obediência a Deus, a obediência à vontade de Deus, a obediência e o desejo de sempre agradar a Deus, fizeram de Davi um vencedor. Sempre a vitória vem para aqueles que consagram a sua vida a Deus, para aqueles que conseguem ouvir e obedecer a palavra de Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que confiam no Senhor. A vitória vem porque o Senhor está do nosso lado. Você precisa deixar Deus pelejar suas pelejas. Você precisa deixar Deus agir através e com você. Você precisa marchar na direção da solução dos problemas. E a solução dos problemas está em Deus. Marche em direção a Deus, e você vai ver que as vitórias vão vir sobre tua vida. Deixe Deus advogar as suas causas. Deixa Deus abrir as portas onde elas estão fechadas. Deixa Deus derrubar as paredes que querem impedir a tua caminhada. Deixa Deus desobstruir o caminho que está obstruído. Deixa Deus segurar nas tuas mãos, e a vitória virá, e a alegria de Deus será real na tua vida. Davi conhecia muito bem a astúcia e a força do exército de filisteus. Davi sabia o que eles podiam fazer das suas astúcias e das suas crueldades. Por isso Davi olha para trás e vê toda a perseguição implacável dos filisteus, e ele diz: se não fosse o Senhor, eles tinham me engolido vivo. Davi sabia da crueldade, por isso cada vitória levava Davi a tributar toda a honra. Cada vitória levava Davi a tributar toda a glória, todo o louvor somente a Deus. Davi deixou o exemplo para que possamos seguir, que possamos reunir todas as forças e reconhecer que se não fosse o Senhor, nós todos estaríamos mortos. Meus queridos irmãos, deixe eu dizer uma coisa bem real: se não fosse Deus do nosso lado, muitos de nós não estaríamos aqui, já estaríamos do outro lado da vida, e quem sabe no inferno. Mas você está aqui porque Deus tem algo na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um projeto na tua família. Deus tem um projeto na tua casa. Deus tem um projeto com você. Você está aqui porque a misericórdia do Senhor tem te alcançado. A misericórdia do Senhor tem abençoado você, e você está aqui não é apenas pelas tuas habilidades ou pela tua força. Você está aqui porque a misericórdia do Senhor te alcançou. E o salmista dizia: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor.
Irmãos, se não fosse o Senhor, olhando para o rei Davi, e todos os perigos que ele passou, nós vemos que não é diferente conosco. Não é diferente, irmãos. O salmista passou por provações que imaginou que não chegaria ao fim. Ele passou por lutas e problemas que ele imaginava que ele não iria conseguir ter a vitória. Ele imaginou, será o meu fim, mas não foi o fim, porque Deus estendeu a mão e segurou e protegeu, e foi o guarda fiel dele. Eu quero dizer nessa noite que não é diferente conosco. Deus está aqui para te abençoar, Deus está aqui para te ajudar. Quantos momentos complicados você tem passado, quantos momentos de aflição e angústia tem vindo sobre a tua vida, mas eu quero lhe dizer, você está aqui porque a bondade e a misericórdia do Senhor tem sido a causa de você não ser consumido. Você não tem sido derrotado, porque a misericórdia do Senhor tem te alcançado. O Senhor do nosso lado faz toda a diferença. O salmista, quando escreveu esse salmo, ele reconheceu que o Senhor do seu lado foi que ele conseguiu todas as vitórias. Se não fosse o Senhor, onde eu estaria? Meus queridos, se Deus não for conosco, nós não teremos qualquer possibilidade de escapar dos perigos ocultos desta vida, das armadilhas daqueles que se levantam para querer destruir. Meus queridos, os perigos, as lutas que aparecem diante de nós, na ótica humana, muitas vezes parecem invencíveis, parece que não teremos vitória, parece que a derrota será o fim, mas Deus está do teu lado, e Deus do teu lado não tem derrota. Deus contigo não tem dificuldade. Se a dificuldade terá, mas você terá força para vencer a dificuldade, porque Deus do nosso lado sempre será vitória acima de vitória. Deus do nosso lado quer dizer proteção em todo momento. Deus do nosso lado significa livramento, significa direção, pois Deus está conosco. Se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo. Se você obedece, se você é crente, se você ama a Deus, se você teme a Deus, Deus é contigo. E embora há momentos que parece que não vamos vencer, mas a vitória está garantida em nome de Jesus. Deus do nosso lado, nós podemos andar com segurança, porque Deus está do nosso lado. Então ande com passos firmes, ande com passos seguros, ande com passos não claudicantes, não vacilante, porque Deus está do teu lado. Se não fosse o Senhor, aonde você estaria nesse momento? Eu tenho certeza que se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. Quem sabe você estaria chorando, quem sabe você estaria passando por momentos terríveis. Se não fosse o Senhor, o que seria da tua família? Se não fosse o Senhor, o que seria do teu casamento? Se não fosse o Senhor, o que seria dos teus filhos? Se não fosse o Senhor, o que seria da tua empresa? Se não fosse o Senhor, o que seria desse emprego? Se não fosse o Senhor, aonde você estaria hoje? Meus queridos, reconheça que Deus é o socorro bem presente. Se não fosse o Senhor, o que seria dessa igreja? Não existiria essa igreja, mas essa igreja existe porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se não fosse o Senhor, o que seria da obra missionária? O que seria da obra de evangelização? O que seria dos missionários? O que seria dos obreiros? Mas o livramento, a bênção, a unção, a graça tem vindo sobre esses homens, porque o Senhor tem estado conosco. Aleluia. Se não fosse o Senhor, irmãos,
todos nós estaríamos condenados à morte, ao inferno. Se não fosse o Senhor, não teria salvação. Mas o Senhor amou a mim, amou a você, amou esse mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que Jesus ficasse do teu lado. Foi Ele quem é Ele que te encoraja, é Ele que te anima, é Ele que tem dado força para você vencer as batalhas do dia a dia. É Ele que te batizou com o Espírito Santo, é Ele que dá unção, é Ele que deu a certeza de salvação da sua alma a sua vida. É Ele que tem estado com as mãos estendidas, é Ele que diz que as minhas mãos não estão encolhidas que não possa abençoar, mas a minha mão está estendida para abençoar, para curar, para ajudar. É Ele que deu este santo ministério para você, companheiro. É Ele que deu habilidade para você tocar, é Ele que deu habilidade para você cantar, é Ele que tem te abençoado com bênçãos diversas, é Ele que tem tocado na sua vida, é Ele que te enche de vigor, é Ele que te enche de esperança, é Ele que tem dado a unção para você. Faça um retrospecto da tua vida e você vai perceber que se não fosse o Senhor, não teria jeito para a sua vida, mas a tua vida tem tido jeito, a tua vida tem sido consertada. Olha quem você era antes, olha onde você estava antes, olha o que você pensava antes, mas agora os teus pensamentos são outros, a tua vida é outra, a tua vida tem mudado, porque Deus está do teu lado, porque Deus está do teu lado. Sinta a presença de Deus ao teu lado, sinta a presença de Deus aí, sinta a presença de Deus do teu lado. Mas nós temos que admitir que o inimigo é forte também. Não podemos ignorar o nosso inimigo. Davi, nesse salmo, ele expressa a ferocidade do inimigo através de metáforas. Metáforas é alguma coisa que se assemelha a outra. É uma ilustração para que você possa entender melhor o que quer dizer. E Davi compara aqui nesse salmo o nosso inimigo como um monstro que quer nos tragar. Davi vai vendo, e quando ele vai vendo por onde ele passou, as lutas que passou, as encrencas que passou, os problemas que passou, ele começa a imaginar um monstro. E ele diz que esse monstro queria engolir ele vivo. Ele diz que esse monstro era um monstro que andava ao seu derredor. Ele diz como um monstro marinho, querendo engolir vivos. Ele vai dizendo no salmo que ele se via no meio dos dentes daquele monstro. Mas o monstro não pôde triturar ele, o monstro não pôde engolir ele, porque Deus foi o socorro bem presente, que quando ele estava para ser engolido, Deus tirou. A maior raiva do inimigo é saber que você mesmo cansado, você mesmo com lutas, com prova ou até desempregado. A maior raiva do inimigo é saber que você tem passado por provas angustiantes, mas o cansaço, as provas, não impede você de vir à igreja e adorar ao Senhor, e aqui levantar as mãos e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O inimigo não entende isso. Ele pensa que as lutas e as provas vão impedir você de adorar ao Senhor, mas você está aqui como Jó. Perde tudo, mas não perde a salvação. Perde tudo, mas não perde a intimidade com Deus. Você está aqui como Jó, dizendo: Senhor, Tu és Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha vida. Às vezes a situação é tão difícil que parece sim que nós vamos ser engolidos vivos. Depois que o inimigo
ele quando tenta engolir, ele tenta fazer com que você não consiga respirar. Esse é o alvo do nosso inimigo: tirar o nosso fôlego, tirar o nosso vigor, nos sufocar, para que nós não venhamos ser adorador do nosso mestre. Ele tenta tirar o ânimo, ele tenta tirar o entusiasmo, ele tenta fazer com que as suas forças venham esvair e você venha desanimar. Mas você olha para os lados e vê sim que o teu socorro não vem dos lados. Mas ele termina o salmo dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro não vem do governo, o teu socorro não vem das autoridades constituídas, o teu socorro não vem dos teus amigos, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Na hora das lutas, na hora da prova, você olha para todo lado, não tem jeito, mas você olha para cima e tem jeito para o teu problema, tem jeito para essa situação, porque Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso socorro bem presente. O versículo 4 e 5, Davi também compara o nosso inimigo a um dilúvio que quer nos submergir. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. O salmista compara as lutas que ele havia passado como um dilúvio, como enxurrada. Nós aqui em Blumenau sabemos o que é enchente, sabemos o que é enxurrada, sabemos o que é desmoronamento, sabemos que quando vem aquela chuva como enxurrada, vai levando tudo. O salmista comparou assim: ele se viu como num dilúvio, e ele se viu como uma enxurrada que ia levando todas as coisas, ia levando ele. Mas no meio do dilúvio, no meio da enxurrada, ele diz: mas o Senhor estava do meu lado. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. As águas têm um poder inimagináveis. Muitas vezes nós não conseguimos imaginar a destruição que as águas podem fazer, embora nós podemos ter noção da destruição que as águas fazem. Muitas vezes você está passando por esse dilúvio, é uma enxurrada que vem sobre você, vem sobre o teu corpo, vem quem sabe sobre a saúde, vem sobre as finanças, vem sobre a família, é as doenças que aparecem e dão a impressão que vão acabar com tudo, que vão destruir o teu corpo. Quem sabe é o desemprego, que pode ser uma corrente perigosa, é como um tsunami que vem para arrasar o teu emocional e jogar você na lona. Quem sabe são enxurradas que têm vindo para querer destruir você, mas você não está confiando nas suas forças. Davi não confiava nas suas habilidades. Davi depositou a sua confiança em Deus. Ele colocou a sua vida em Deus. Ele colocou suas habilidades em Deus. Ele colocou seus talentos em Deus. Ele colocou sua fraqueza e força em Deus, na mão de Deus. E agora ele olhou para trás e dizia: se não fosse o Senhor, essas águas tinham me devorado, essas águas tinham me engolido, essas águas tinham me sufocado, eu iria morrer afogado. Mas o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve comigo. Fundamentado em Jesus, não tem águas impetuosas, não tem correntes que vão destruir a tua vida, se você estiver fundamentado em Jesus. O mesmo Deus que livrou Davi das correntes impetuosas está aqui para não permitir que as águas venham levar embora os teus projetos, os teus sonhos, os teus ideais. Eu quero dizer, você tem sonho, você tem projeto, tem hora que parece que não vai dar certo, mas as águas não vão levar os teus sonhos, porque Deus está do teu lado. Deus está do teu lado. Quem sabe você tem dito: pastor,
cheguei no meu limite. Eu não tenho mais força. Eu não aguento mais, pastor. Eu estou morrendo sufocado. Eu estou morrendo afogado. Não tem como. O meu limite se foi. Mas olhe para cima. Olhe para cima. O teu socorro vem do alto. Ele está aqui com suas mãos amorosas para socorrer você desse dilúvio. Ele está aqui jogando a tábua da salvação. Mais do que a tábua, Ele está com as próprias mãos estendida para tirar você desse dilúvio. Se Jesus está no barco, você não vai afundar. Teve um momento que os discípulos apavorados, porque o barco estava sendo chicoteado pelas ondas e o vento que batia fortemente. Os discípulos achavam que iam morrer. Vamos morrer. E Jesus estava descansando. Eles vão, acordam, Jesus, mestre, não se te dá que morremos. Mas eu quero dizer, aquele barco não iria afundar, porque Jesus estava no barco. E se Jesus está na tua vida, se Jesus está no barco da tua vida, se Jesus está na tua vida, não vai afundar. Você não vai afundar, porque Jesus está contigo. Jesus está contigo. Davi sabia o que era afugentar uma fera. No versículo 6. Versículo 6 diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu como presa por seus dentes. Irmãos, eu penso que Davi estava lembrando nesse momento, quando ele teve que enfrentar o urso, quando ele teve que enfrentar o leão. Ele estava, quem sabe, ali para o urso e o leão fechar a boca e destruir e dilacerar ele. Mas ele vai ao encontro do urso e do leão, e ele consegue matar o urso, matar o leão, porque Deus estava do seu lado. Deus do teu lado. Não tem urso, não tem leão que vai se levantar contra você, porque Deus do teu lado, a vitória é certa. Ele realmente reconhece que ele estava a ponto de ser apacunhado e ser dilacerado pelas feras, mas ele está dizendo que o Senhor está com ele. Quem sabe você está assim, sentindo-se na boca de uma fera. Quem sabe é um colega que implica com você, implica com a tua fé. É um colega lá no serviço, é um colega na escola. Quem sabe é um chefe que implica com a tua vida, está implicando, querendo prejudicar você na tua caminhada, querendo, quem sabe é um chefe descontrolado, ou alguém que quer realmente destruir a tua vida. Pode, quem sabe, você está passando por momentos e situações difíceis, quem sabe até no casamento. É um marido obsessivo, ou uma esposa que sempre quer ter a razão, ou uma esposa amargurada o tempo todo, sendo um poço de azedume, e um homem incompreensível dentro de casa. São situações da vida que muitas vezes ficamos perplexos, olhamos para todo lado e parece que estamos num beco sem saída, mas em nome de Jesus, Deus está aqui para socorrer você. Olhe para Deus, Deus vai ser o teu socorro. No versículo 7, Davi ainda compara o inimigo ao passarinheiro. Ele diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Eu gosto desse versículo onde diz: o laço quebrou-se. Eu quero numa outra oportunidade pregar sobre esse versículo. O laço quebrou-se. Eu quero lhe dizer que há laços invisíveis, há laços querendo prender você, há laços querendo segurar você, para você não alçar voos, para você ficar
patinando, para você ficar preso. Alguma coisa, quem sabe, está te prendendo. Você não consegue voar, você não consegue, porque você caiu no laço do passarinheiro. Mas a Bíblia diz: o laço quebrou, e quem quebrou o laço foi Deus. Deus está aqui para quebrar o laço. Deus está aqui para quebrar o laço. Algum laço está te prendendo. É o laço na família, é o laço no casamento, é o laço na família, é o laço no emprego, é o laço na firma. É laços que querem segurar você para que não haja voo alto. Mas em nome de Jesus, o laço vai quebrar e você vai voar como águia nas alturas, nas alturas, nas alturas. Sinta nesta noite que tem laços querendo te amarrar, mas sinta que o laço vai se quebrar hoje. Jesus está aqui para quebrar todo laço, para quebrar todo laço, em nome de Jesus. Qualquer laço, e há laços que muitas vezes você não percebe. O passarinheiro ou o passarinho, ele vai lá para a arapuca, vai e não percebe que tem laços. Quem sabe, sem perceber, você entrou numa arapuca, você entrou num lugar e não encontra saída. Mas nessa noite você veio ao lugar certo, você veio ao lugar da tua bênção. Deus está aqui para quebrar o laço. O laço vai ser quebrado, o laço vai ser quebrado. Sinta que o laço está se quebrando. Sinta a glória de Deus na tua vida. Meus queridos, muitas vezes você foi, quem sabe, em determinado lugar, você teve determinada atitude, você agiu de uma maneira, e sem perceber, foi um laço de passarinheiro. Você quer sair, e não tem mais jeito, tem que acontecer a intervenção de Deus. Você entrou num laço. Quem sabe naquele negócio que você fez, naquela compra que você fez, naquela venda que você fez, naquela palavra que você deu, ou quem sabe até dentro de casa, numa palavra que você falou fora do contexto, ou falou na hora errada. Você falou alguma coisa que ofendeu a esposa, que ofendeu o esposo, que ofendeu os filhos, e isso se tornou um laço. Você ficou preso por essa palavra, você ficou preso por esse negócio, e você olha para todos os lados, e você está preso. São laços que te amarraram, são laços que não dão mais liberdade para você. Você não sabe o que fazer, porque laços estão te prendendo. Mas Deus está aqui para quebrar esse laço, para que você possa voar alto e ter nova experiência. Em resumo de tudo que eu estou lhe falando, nós precisamos confiar totalmente no Senhor. A primeira atitude para vencer o inimigo é manter o Senhor do nosso lado. Você quer vencer o inimigo? Tenha Deus do teu lado. Não saia da presença de Deus. Você não pode dar nenhum passo sem a presença do Senhor. Para manter o Senhor do nosso lado, nós precisamos agradar ao Senhor. Nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor. Não basta você falar no nome de Jesus, não basta você clamar pelo sangue de Jesus, não basta você pegar um versículo da caixa de promessa ou da Bíblia. Eu vou ler aqui e vou ver o que Deus está falando comigo. Isso não é suficiente. Você tem que agradar ao Senhor através dos teus atos, através das tuas atitudes. Deus não vai estar do seu lado se você vive fazendo coisas erradas. Deus não aprova isso. Muitas vezes você está fazendo coisa errada e lê um versículo e diz: eis que eu estou convosco. Deus não está contigo, não. Deus não está com aqueles que estão fazendo coisa errada. Deus está com aqueles que realmente entregaram o seu coração a Ele. Para Deus estar do teu lado, você precisa renunciar várias coisas que estão afetando o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento e a tua intimidade com Deus. Para vencer o inimigo, você precisa manter a garantia do amor de Deus. E no versículo 6, ele diz: bendito seja o Senhor,
que não nos deu por presa. Aqui mostra o amor de Deus. Ele não te deu por presa. Ele não está deixando você ser destruído. Ele não está deixando você ser devorado. Para vencer o inimigo, você tem que crer na ação libertadora do Senhor. Para vencer o inimigo, você tem que ter a visão correta da onde virá o teu socorro. Então no versículo 8, o salmista, ele diz: o meu socorro está no nome do Senhor. Ficamos em pé nesse momento. O meu socorro vem do Senhor. Uma coisa todos nós precisamos compreender: Davi nesse salmo não está dizendo que não passou por momentos terríveis. Ele está dizendo que realmente passou por momentos de aflição, momentos de angústia, que parecia que seria o fim dele. Mas ele está dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Nessa noite eu estou dizendo que lutas poderão vir, dificuldades você pode enfrentar, situações adversas você pode atravessar, mas o nosso socorro está no nome do Senhor. O nosso socorro está em Deus. Confiado no Senhor, nós poderemos enfrentar todas as crises. Queridos irmãos, eu termino dizendo: quem está do teu lado? Quem é que está do teu lado? Que seja o Senhor. Se for o Senhor, a vitória virá. Se for o Senhor, a vitória será real. Se for o Senhor, Ele vai tirar você dessa aflição. Se for o Senhor, você não vai morrer afogado, porque Ele vai socorrer você. Se for o Senhor que está do teu lado, o laço vai quebrar. O laço vai quebrar e a vitória você vai alcançar. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia. Eu quero orar por você. Meus irmãos, eu sinto que tem alguns laços prendendo algumas pessoas aqui. Você está se batendo, você tem se angustiado, você tem chorado. Você tem dito: Senhor, por que isso? Há momentos que o inimigo parece que tem se levantado com calúnias, com mentiras, com injúrias, com difamações. E Davi olha e disse: se não fosse o Senhor, essas calúnias, essas difamações, essas injúrias tinham me arrasado. Mas Davi diz: o Senhor estava do meu lado. Quem sabe assim tem sido contigo, conosco. Quantos percalços, quantas calúnias, quantas difamações, mas o Senhor está do nosso lado. Mas alguns laços querem te prender, ou você está percebendo que realmente, sem você se dar conta, alguns laços te amarraram, e você não sabe como sair. Mas nessa noite, o Senhor quer quebrar os laços. O Senhor quer quebrar os laços. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que sente que algum laço está travando a tua vida, travando a tua vida financeira, travando a tua vida nos negócios, travando a tua vida no casamento, travando a tua vida na família, travando a tua vida, quem sabe é uma enfermidade, e você está aí preso, não sabe o que fazer, tem chorado, tem se angustiado. Vem à frente, eu quero orar por você. Deus é o teu socorro. Você que não é evangélico, não é crente ainda, você veio à igreja, você precisa de Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Tem alguém que quer dizer: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero servir a Jesus. Eu quero estar na igreja.
eu quero te convidar para vir à frente. Se tem alguém que quer aceitar Jesus na sua vida, você que sente que um dilúvio passou sobre tua vida, uma enxurrada querendo destruir tudo, você está passando por esse momento, você tem chorado, aflição, angústia, você não sabe o que fazer, vem à frente. Aqui será o lugar da tua vitória. Aqui será o lugar da tua vitória. Eu estou te convidando, venha receber a vitória hoje. É hoje. Não saia daqui com esse problema, não saia daqui com essa angústia, não saia daqui com essa situação adversa. Venha receber a vitória, venha receber a vitória. Aqui é o lugar da tua vitória, aqui é o lugar da tua bênção, aqui é o lugar da tua bênção, aqui é o lugar da tua bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor David, chega aqui para orar. Oramos nesse momento. Levante suas mãos para os céus. Deus vai quebrar o arco. É Ele quem quebra o arco e corta a lança e queima os carros dos inimigos no fogo. Grande Deus e maravilhoso Pai, é na autoridade do nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos agora, pela tua noiva, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo, Jesus, que está em batalha espiritual, pois a tua palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades dos ares, as hostes infernais da maldade, os príncipes das trevas, os demônios. Esta é a batalha invisível da igreja, Senhor. E o Senhor usou o teu ungido, pastor Newton dos Santos, para pregar e trazer a luz da revelação da palavra, da batalha invisível da igreja, da noiva do Cordeiro. E nós cremos, ó Deus vivo, que a vitória é nossa, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Deus eterno, vem agora quebrar o arco e cortar a lança, queimar os carros do inimigo no fogo, desfazer todo o laço do passarinheiro, ó Deus, dando vitória para a tua noiva, dando vitória para a tua igreja. Coloca por terra todo o dardo inflamado do inimigo, todas as setas malignas, ó Deus. Coloca por terra agora todas as ciladas, laçadas e armadilhas do vil tentador, cobrindo a tua noiva com teu sangue, cercando com muralhas de fogo, colocando os teus anjos para guarnecer, e principalmente a tua presença, Senhor, porque sem a tua presença nada podemos e somos, não podemos fazer absolutamente nada. O Senhor Jesus mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. É na autoridade do nome de Jesus que oramos, para que o Senhor venha dar ânimo, para que a tua igreja continue lutando e vencendo as batalhas invisíveis no mundo espiritual. Que o Senhor renove o teu povo agora, fortaleça, venha revestir o teu povo de poder para vencer o mundo, o pecado, os demônios, e nas batalhas espirituais a cada dia, no nome poderoso de Jesus. Aquele que está desanimado, receba ânimo agora. Aquele que está triste, receba alegria agora. Aquele que está angustiado, que toda angústia saia agora no nome de Jesus, e você receba esperança, receba alegria, receba a paz do Espírito Santo de Deus no âmago da tua alma. Receba agora a presença de Deus na tua vida, te renovando, fortalecendo, revestindo, alegrando, animando, para tu andares mais uma milha na presença do Deus Altíssimo, lutando e vencendo para a glória de Deus, porque Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus de Nazaré.